Deu tudo certo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Quero louvar a Deus pela vida do doutor pastor Marcelo Bruno, é um paizão, gente boa demais, parceiraço, é 10 e faixa, de verdade, sabe que pode contar comigo, e eu estou muito feliz pelo convite que me foi feito, e eu quero sempre que possível, querendo Deus e for do desejo de vocês, estar com vocês aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Marlon e da sua esposa, irmã Samela, saiu. Deus seja louvado, tá? Deus seja louvado. E o Daniel que está fazendo aniversário hoje, né? Está fazendo aniversário. Olha lá, está todo tchutchuco lá, todo siqueira, né? Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 5. Eu estou passando um período me dedicando bastante ao Novo Testamento, principalmente aos escritos joaninos, ou de João, e eu quero compartilhar com você essa noite, esse texto sagrado aqui, conhecido, mas que eu quero trazer uma reflexão acerca da vida para nós aqui essa noite, tá bom? Se você achou, diga amém. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém, e ali existe um tanque que tem 5 entradas ou alpendres e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isto aconteceu no sábado, por isso os líderes judeus disseram-lhe: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a tua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isto? Então ele não sabia mais quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse: escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você coisa ainda pior. E se você puder e quiser, diga amém. Amados, muitas áreas científicas acabam discutindo acerca do comportamento humano. Dentre as discussões que giram em torno do comportamento humano, uma delas, que eu já acho que já está bem encaminhada, mas que ainda existe, é sobre se esse comportamento ou conhecimento do homem, seus valores, é inato ou não. Ou seja, quando você nasceu, você já nasce carregando algum tipo de valor, ou não, você nasce com uma lousa branca. E conforme você vai vivendo, a cultura, a criação, o ambiente, vai escrevendo nessa lousa, e você vai se constituindo quanto indivíduo nessa sociedade a qual você está inserido. Bom, seja do viés inato ou não, o que de fato devemos aceitar é que quando você veio ao mundo, uma cultura vigente já estava aí. E uma vez que essa cultura já era vigente, já estava aí antes de você, ela é carregada de um conglomerado complexo de bandeiras, artefatos, fala, costume, ética e assim sucessivamente. Então, conforme você foi se relacionando nessa sociedade, os valores dela começaram a te acertar. É claro que em determinado momento você tem a capacidade de optar
mas boa parte do seu comportamento também reflete o ambiente ao qual você está inserido, não excluindo a capacidade cognitiva, mas de fato você também é um ser moldado. Dito isto, culturalmente falando, hoje nosso país é tido nos índices como um dos países com a maior população cristã do mundo. E de fato isto ocorre. Você não precisa ter muita força para que você perceba que por mais que você se relacione com pessoas que não são cristãs, elas usam expressões, verbalizam coisas que nós no meio religioso costumamos verbalizar. Coisas do tipo: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu creio que Deus pode fazer isto, se Deus permitir, se Deus me der graça. Mesmo não tendo uma prática religiosa constante, seja no âmbito católico, seja no meio católico ou protestante, ou nas suas variações, não importa. No nosso país é corriqueiro isto, por causa do padrão cultural dessa herança cristã que nós carregamos. De fato, quem tem esse entendimento cristão acerca da existência, já sai aí, entre aspas, 50% da vida um pouco mais facilitada. Em que sentido ou aspecto estou abarcando essa compreensão? Simples. Quando você nasceu, você já nasce tendo a compreensão de que você está inserido em um propósito. Então, quando você abarca para a vida aspectos metafísicos, lembrando que a expressão meta é além físico, você já entende que são as questões físicas. Então, quando você traz para esse mundo em que nós vivemos questões do além-mundo, você acaba compreendendo que você não é um resultado de uma ação sexual, de um coito entre dois indivíduos. O resultado deste coito, desta união, desta relação de dois indivíduos, te trouxe ao mundo, mas você está inserido num propósito maior que rege todo o mundo. A partir do momento que você crê que há um propósito na sua vida e que você precisa se encaixar nesse propósito divino, as suas preocupações serão não só de ordem física, mas também espiritual. Então vou aqui vincular mais o nosso meio, e o que ocorre é simples: devo ou não trabalhar? É da vontade de Deus eu trabalhar naquela empresa ou não? É da vontade de Deus eu fazer tal faculdade ou não? É da vontade de Deus eu fazer aquilo ou não? E como diz o texto do Novo Testamento, só podemos dizer que faremos se Deus assim permitir. Então nossa ideia é sempre esta, de que as nossas frustrações ou as nossas decepções estão vinculadas a um desencaixe desse propósito divino. A proposta que eu quero fazer aqui de maneira inicial é: e se nós retirarmos essa compreensão metafísica? E se propomos entender a vida de uma forma rasa, grosseira, bem curta, mas sentar aqui, propor um pensamento: se Deus não estivesse, e se nós estivéssemos aqui em uma reunião acerca de uma palestra da vida, sem vínculos divinos ou espirituais, como nós poderíamos compreender a vida aí num sentido bem básico? Então, quando você tira essa questão física e encerra a sua existência só neste mundo, o ser só pode ser dado nesse mundo. O que significa dizer que todas as minhas realizações quanto indivíduo só se dão aqui, não se dão no pós-vida, no além-vida ou no pós-morte. Então, se o meu ser só se dá aqui, eu estou em constante projeção, porque eu tenho duas opções. A partir do momento que eu tiro Deus da história e passo a enxergar a vida só no seu aspecto terreno, ou eu passo a viver a minha existência parado, não me deslocando, não me propondo em projeção, apenas dizendo: nasci, estou aqui e não me desloco. Ou eu venho a propor a deslocar a minha existência a algum tipo de projeção, a fim de dar um sentido à minha vida enquanto indivíduo, enquanto ente. Então, quando eu tento deslocar a minha vida para dar um sentido à minha existência, sem abarcar aspectos metafísicos divinos, a vida acaba se resumindo, no mínimo, em 3 aspectos. Primeiro aspecto: liberdade num conceito mais brutal da palavra. E por que brutal? Porque nós cristãos sempre vinculamos as nossas ações numa preocupação de encaixe com a vontade de Deus. Se nós tiramos Deus, uma liberdade brutal. Eu, a partir de mim, redundante, ou da minha própria razão, tentarei nortear os meus passos.
E a partir do momento que eu tento nortear os meus passos, a vida cai no segundo aspecto. Ela será angustiante. Por que angustiante, Carlos? Simples. Porque quando eu falo da angústia, eu já pus o terceiro aspecto, porque a vida se resume em utilidade. Então eu vou explicar para que você entenda melhor. Alguém daqui ouvir, diga amém, por favor. Amém. Nós vamos chegar lá. Bom, então como Deus não existe e eu não tenho uma preocupação em me encaixar com um propósito divino para reger a minha vida, a partir do momento que eu começo a perceber que eu cheguei numa determinada fase da vida, denominada maturidade, a partir dela, eu preciso nortear os meus passos, ela será angustiante, porque quando eu olho para tudo, tudo se encaixa. Então, como eu não acredito no pós-vida, ou pós-morte, que existe uma vida depois daqui, eu começo a enxergar aqui e percebo que aqui tudo se encaixa, tudo faz sentido. A cadeia alimentar, a água salgada, a doce, o céu, as nuvens, a condensação e etc. E eu preciso me encaixar. Então, por exemplo, Freud, que aqui no Brasil a questão da psicanálise não é um ensino superior, mas é uma escola da psicologia, você verá que ele escreve um livro chamado Psicologia das Massas, onde você compreenderá que o ser humano tem necessidade de relação. E de fato é verdade. A solidão, ela é ruim. E para eu me encaixar, me socializar, me relacionar com as pessoas, eu preciso ter algum tipo de utilidade. Então, a partir do momento que a minha existência não é útil, eu já não me encaixo mais nesse todo aí complexo. Então, todas as minhas decisões do que eu serei na vida, aonde eu quero chegar, os projetos que eu sonhei, as metas que tenho, as portas que quero abrir, a faculdade que quero cursar, a empresa que quero trabalhar, o salário que eu quero ter, esqueça, não é uma ideia 100% garantida no seu próprio eu. Porque eu entendo assim. Conversa, o meio que você vive, as pessoas que você se relaciona, em quem você se inspira, todos esses fatores, inclusive a sua própria decisão, serão a somatória para que te conduzirão a esse resultado de vida. Então vou ser mais específico para que você entenda. Você consegue ser alguma coisa sem a opinião dos outros, mas se preocupa com a opinião dos outros, porque isto é do ser humano. Tanto é verdade que quando você posta uma foto, você, eu, todos nós, nos preocupamos com o nosso aspecto. Ou você muda a cor do olho, as moças afinam o nariz, outras batem foto de lado ou colocam a bolsa, e assim sucessivamente. Preocupados se a sua existência terá uma relevância, terá algum sentido ou se encaixará num todo complexo. Então, para eu me encaixar, eu preciso ser útil. E aí um filósofo chamado Heidegger, falando sobre existencialismo, dá um exemplo extraordinário, falando acerca do giz. Então, bom, na maioria dos irmãos que estão aqui, acredito, na escola usava-se um giz num quadro negro, não era isso? E aí ele pergunta, o que é o giz? O que é o giz, irmãos? O que é o giz? Perfeito. Ele respondeu perfeito, mas a maioria das pessoas diriam, o giz é um instrumento para escrever, assim como a cadeira é um instrumento para sentar. Então, na maior parte da vida, nós avaliamos as coisas pela sua utilidade, e não pelo ente, não pelo que ele é enquanto existente, mas pelo sentido da coisa tem enquanto existe. Por exemplo, um copo só me é útil porque ele comporta líquido. Se ele rachar, não me serve mais. Uma cadeira só me é boa porque eu consigo me assentar. Se ela quebrar a perna, não me serve mais. Então nós temos essa ideia de que avaliarmos a existência das coisas no parâmetro da sua utilidade. Então a gente passa boa parte da vida tentando decidir as coisas enquanto nos encaixamos no todo, a fim de que as pessoas que nos cercam nos digam que somos úteis. Seja no colégio, na faculdade, no trabalho, enquanto advogados, enquanto professores, enquanto alunos, não importa. Nós queremos nos encaixar e isto tudo está vinculado à nossa utilidade. E aí que está o problema. No desespero da gente se encaixar, de ter relação, de darmos um sentido à nossa existência, a gente pode acabar decidindo mal. E aí, quando se decide mal, as coisas começam a escorrer pelo ralo. E é o que está acontecendo aqui no texto de João capítulo 5, e eu quero propor um paralelismo sobre essa paralisia de vida que está acontecendo dentro do templo. Mas eu não sei se você ainda quer ouvir. Quem quer ouvir, diga amém, por favor. Quando você ler o texto sagrado, é muito importante que você analise bastante o método de escrita, obviamente do escritor. Então João, ele tem algumas coisas assim,
importantíssimas para que você note em vários textos, mas eu vou aqui só me pautar no capítulo 5 e mostrar para você que esse rapaz paralisou a vida por um erro de cálculo. Em que sentido? Bom, João descreve: e Jesus subiu ao templo de Jerusalém, porque estava nos dias festivos. Estranho o quê? João diz que ele sobe para uma festa, mas não cita a festa. Por que isso é estranho, Carlos? Porque no judaísmo existem 3 festas que são chamadas de solenidades ou congregações ou convocações santas. Então o cumprimento dessas festas não é um feriado. O cumprimento dessas festas, na verdade, é o cumprir de um mandamento. Como Jesus está indo para o templo, só pode ser aqui 3 festas: ou Páscoa, ou Pentecostes, ou Tabernáculos. Como são festas importantíssimas, qualquer judeu levaria em conta o motivo da ida vinculada à festa. Mas João está dizendo para o leitor: olha, eu não quero que você se preocupe em qual momento ele estava. Eu quero que você entenda que se o templo está festivo, Cristo sempre estará presente. O que significa dizer que é um erro de cálculo muito grosseiro vincularmos a presença de Cristo a um dia específico. Qualquer dia que estivermos reunidos com caráter festivo de adorarmos a Deus, Cristo estará presente. Só que no mesmo momento que ele mostra que Cristo está presente, doutor Marcelo, ele mostra um segundo personagem. E qual é o segundo personagem? Ele diz: e lá havia um homem. Tá, e o que esse homem era? Esse homem era uma pessoa enferma. A epígrafe do texto diz paralítica, mas no grego ali é só enfermo. Então a gente não sabe o que causava no homem esta doença. Então João trabalha com umas 2 ocultações. Primeira ocultação, ele não diz a festa. Segunda ocultação, não diz o nome do rapaz, o que deixa um caráter aqui muito generalizado. Então ele está dizendo mais ou menos isto: todas as vezes que Jesus vem ao templo, ele sempre tentará intervir em pessoas que se encontram doentes ou enfermas. Tá, e que enfermidade era essa? Também você não precisa saber. Você só precisa saber de 2 coisas. Quais, João? Primeira, o que esta doença gerava na vida desse rapaz? Uma paralisia de 38 anos, dentro do templo. A vida parada, 38 anos. Por quê? Não sei. Só sei de uma coisa. O quê? Que quando Cristo o cura, Cristo diz para ele: vá e não peques mais. Só que a palavra pecado, a gente está muito vinculado no português, mas é de origem religiosa judaica, e ela tem um aspecto no hebraico entre 2 sentidos. Então todas as vezes que você lê iniquidade na Bíblia, é uma ofensa direta a Deus. Todas as vezes que você lê a palavra pecado, ela pode ter uma variação, porque a palavra ratá, escrita em Lamentações, por exemplo, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados, pode ser um erro comum, não precisa ser um erro só direcionado a Deus. Então, por exemplo, quando você lê lá Juízes capítulo 20, você vai ver que alguns homens erravam o alvo, quando atiravam algum tipo de pedra ou flecha, não me vem à memória agora, e a palavra ali também é ratá, a mesma utilizada em Lamentações capítulo 3. Então significa dizer que não dá para saber o que acontece. O que nós podemos falar é o seguinte: em algum momento esse rapaz tentou deslocar, colocar a existência em projeção sem convidar o divino, e no desencaixe da sua existência com o divino, a vida trava dentro do templo. 38 anos com a vida travada, 38 anos e a vida não anda. Aí Cristo se apresenta, percebendo que a vida dele estava parada há 3 décadas, quase 4, e diz para ele: quer que a sua vida volte ao dinamismo? Ele diz: eu quero, estou aqui para isto, estou no lugar certo. Estou ouvindo falar que aí no Ministério Crescendo há um movimento em que as pessoas entram e a vida volta a funcionar. Porém, todas as vezes que a oportunidade surge e eu tento entrar na oportunidade, alguém entra na minha frente. Então o rapaz está dizendo: eu tomei uma decisão da qual o desencaixe com o divino me tirou a habilidade de colocar a vida em projeção. Eu tento, mas alguém passa na frente. Eu vejo a oportunidade, todo mundo entra e eu não entro. Isso aqui dá um paralelismo com Lucas capítulo 15, ou parafrasear com Lucas capítulo 15, versículo 11. Lembra da parábola do filho pródigo? Pródigo não é nome, mas sim o adjetivo dado pela vida que o rapaz conduzia. Você conhece a história. Em determinado momento, esse rapaz começou a perceber que viver aqui dentro é muito chato, porque a nossa existência aqui dentro
tem que se encaixar num todo complexo divino. Então ele começa a dizer: aqui dentro é ruim, porque lá fora a liberdade é brutal. Então lá eu posso optar sem consultar o divino. Aqui dentro não. Aqui dentro é o tempo inteiro: pai, posso, pai, eu devo, pai, eu vou, pai, eu fico, pai, eu falo, pai, eu calo. Então eu não quero mais viver assim. Me dá a minha herança, que eu quero ir embora. Me dá a vida. Deixa eu viver a vida conforme meus passos, meu punho, minha força. Pode ir, se já que você não quer mais se encaixar aqui, pode ir. O rapaz vai. Só que lá é só utilidade. Então lá você só vale se você for útil. Lá você só vale se for uma cadeira com pernas. Lá você só vale se for um giz com lousa. Só ser um giz não presta. Lá você só vale ser um copo com água. Um copo vazio não faz sentido. Então ele começa lá como um copo cheio, um giz com lousa, uma cadeira com pernas. E aí ele começa a trabalhar. Só que quando ele gasta tudo e perde a utilidade de vida, e a sua existência já não tem mais projeção, as pessoas o abandonam. E aí ele vai procurar os amigos dizem: aqui para sobreviver você precisa ter utilidade. E como você não está valendo muito, vá se misturar com os porcos. Ele diz assim: agora a ficha caiu. Agora eu entendi que a existência sem Deus depende de uma projeção deslocada do meu eu, sempre para frente na minha força. E quando a minha força acaba, eu perco o sentido da existência, minha utilidade termina e eu só sirvo para apacentar porco. O que é que eu estou fazendo da vida? Enquanto na casa do meu pai, até os menores servos tem abundância de pão. Só que a palavra padecer necessidade vem do grego histerel. Histerel no grego não é só padecer necessidade. Histerel é uma palavra polissêmica que dá a conotação de eu fiquei para trás. Então esse rapaz está dizendo: eu sou igual o paralítico do tanque de Betesda. Foi só me desencaixar da casa do pai. Todo mundo vai e eu fico para trás. Todo mundo chega e eu não chego. Todo mundo alcança e eu não alcanço. Só que há uma esperança no texto. Ao mesmo ponto que João vai ocultando dados importantes, ele revela um que parece ser supérfluo. E por que ele revela? Para encaixar uma cristologia perfeita e genuína. Ele diz assim: esqueça o nome da festa, esqueça o nome do homem, esqueça o nome da enfermidade, entenda o tempo da enfermidade e aonde esse homem estava. E aonde ele estava? Ele, Cristo, não só no templo, mas na porta certa. Qual porta? Das ovelhas. É uma expressão, um dado que parece não fazer sentido. Só que a porta das ovelhas é uma porta de comércio para as ovelhas serem sacrificadas no templo. Então todas as vezes que eu queria fazer um sacrifício, lembrando que a palavra sacrifício é corban, que dá uma conotação de proximidade. Então todas as vezes que eu queria me aproximar de Deus, eu tinha que sacrificar. E as ovelhas para o sacrifício saíam da porta das ovelhas. Como Cristo é o cordeiro perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o homem que resolve os problemas, ele está na porta do sacrifício. Então naquele momento, Cristo estando ali é o caminho do sacrifício. E aonde aquele homem está? 38 anos no templo, mas desencaixado do caminho. Quando ele se joga no caminho do sacrifício, Cristo olha para ele e diz: quer a oportunidade de vida, oh glória, está compreendendo? De fazer a sua vida se movimentar, quer a oportunidade de volta do seu ser ter sentido, ser útil de verdade. Ele diz: eu quero, mas eu não me encaixo mais. Na hora que era para estudar eu matei aula, na hora que era para valorizar eu não valorizei, no sim eu disse não, no não eu disse sim, e as oportunidades estão aí, mas eu não tenho currículo para elas. Aí Cristo diz: não tinha, porque agora que você cruzou o caminho do sacrifício, eu irei gerar a oportunidade. Qual era a expectativa do rapaz? Precisa haver um movimento. Então ele está dizendo: eu até tenho uma estratégia, mas a minha não está funcionando. Mas Cristo diz: como você entrou no caminho correto, a partir de agora, mesmo que a sua perspectiva de vida não funcione, só porque você entrou no meu caminho, eu criarei novas oportunidades de vida. Quem está recebendo isto, levante a sua mão, isto, o mais alto que você puder, e não baixe a sua mão, que eu preciso profetizar na sua vida com os olhos bem abertos e sem medo de errar.
Profetizar o que, Carlos? Que a partir desta noite, e não passará desta noite, eu não sei como você levou a vida até hoje, e eu não estou dizendo que você é uma má pessoa, esqueça isso. Eu acho que no afã dos desejos, de querer ser alguém útil, melhor para a sua família, tão melhor para a sua casa, você acabou decidindo mal, e a sua vida acabou travando. Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: só porque você cruzou o caminho do sacrifício, eu ainda abro porta onde não tem parede, aplane nos montes, abro o caminho no deserto, tiro água da rocha. Quem recebe esta palavra, fecha a palma da tua mão, um minuto de glória, se você pode adorar. Deus que coloca a sua vida em movimento de novo. Compreende? Me ajude a pregar se não for desagradável. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, que eu sei que tem mais álcool na tua mão do que na boca do Lula. Pode botar a mão nele, chacoalha esse crente e diga para ele: não se desespere, sua vida não vai parar, sua história não acaba desse jeito. Carlos Júnior, por que você está me garantindo isto? Porque sem ele, a sua projeção era no movimento terreno, mas com ele, Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus erros, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoo o pecado e saro a terra. Eu profetizo mais uma vez sobre a sua vida: se prepare para uma primavera que você viverá a partir de 2020. Quem recebe isso? Eu vou deixar você adorar por um minuto. Adoremos-lo, adoremos-lo. Feche os olhos e abra a boca por alguns minutos, se você pode, porque a sua vida voltará ao movimento divino. Voltará ao encaixe, voltará ao movimento. Aleluia, aleluia. Um outro motivo que pode fazer a sua vida parar é o desespero, é a ansiedade. Existem, olha, eu não quero ser aqui grosseiro nem delicado, mas existem algumas pregações que a conjectura, ela pode ser até cabível, dependendo da proposta. Por exemplo, tem um texto lá em João capítulo 4, por exemplo, perdoe-me, capítulo 4, que diz que Jesus sai da Judéia em direção à Galileia, porque ouviu que os judeus descobriram que ele, fariseus, descobriu que ele batizava mais discípulos que João. É um erro, porque o texto não mostra a motivação. Sair da Judéia para a Galileia por causa de fariseu não faz sentido, porque na Galileia também tem fariseu. Então é trocar 6 por meia dúzia. Então aí vale a conjectura. Então provavelmente ele está evitando o embate religioso. Isso é uma conjectura. O que eu não posso conjecturar é de uma forma forçosa. Por exemplo, as pessoas dizem que o gêmeo, quando você tem gêmeos, o primeiro a sair foi o segundo a ser gerado. Tá, mas não é a proposta aqui da primogenitura. A primogenitura cai sobre a cabeça de quem nasce. Nasceu, saiu, pronto, é primogênito. Claro que a promessa estava sobre o menor, mas não tem nada a ver de ser gerado antes. Não, é de sair. Quem saiu foi Esaú. E Esaú, encaixado no propósito divino, bênção tríplice, porção dobrada da herança do pai em relação aos seus irmãos, liderança da tribo, obviamente liderança familiar na morte do pai, e espiritual, porque diz o texto, claro que há suas exceções, mas diz o texto assim, que Deus olha para Moisés e diz: diga a Moisés para o meu povo que eu não tomarei mais a partir de hoje os primogênitos da casa de Israel, porque os levitas são meu. Então ele pega os levitas para substituir os primogênitos. Então dá uma conotação de espiritualidade. Claro que há suas exceções. Então é bênção financeira, familiar e espiritual. Então Esaú é um projeto feito para dar certo, encaixado com a vontade de Deus. Só que um dia ele volta com fome, e no desespero de matar a sua fome, ele vende. E a expressão é: eu aqui morrendo de fome, vou me preocupar com o encaixe divino? Na hora da bênção, Isaac diz, ele diz assim para Isaac: não me restou nada? Isaac diz: restou, vai viver no deserto.
Você vai até para o céu. Mas a questão de viver no deserto é a decisão que você toma que pode travar a tua vida. Engraçado que a palavra Esaú, acredita-se que ela vem de um particípio passivo, que é assar, que significa executar, fazer ou realizar. Então Esaú é o protótipo do homem que realiza ou executa no desespero. E o resultado disso é viver no deserto. Compreende? E aí que está a graça de Cristo. Aonde? Ele olha para o homem e faz a proposta: se eu não intervir, tua vida não anda. Você vai deixar eu intervir? Você quer ver as minhas mãos agindo? O rapaz já está desesperançoso. Ninguém me empurra. Ele disse: não, pega a tua cama e anda. Estranho. Ele podia falar: levanta e vai embora. Mas ele está dizendo: aquilo que te carregou quase 4 décadas não pode ficar para trás. Pega isso que te levava à vergonha e bota em cima da cabeça e sai andando em Campo Grande. Quem te encontrar vai dizer: ô, isso aí te carregou a vida inteira, está levando para onde? Isso aí te travou a vida inteira, que papo é esse? Você diz: não, a gente só deixa para trás aquilo que traz vergonha. Mas depois que entrei no caminho dos sacrifícios, Ele me deu a habilidade de erguer aquilo que era pesado e levar com facilidade para mostrar para você e dizer: ainda há um jeito para a nação brasileira sair da inércia. Alguém está recebendo isso? Você acredita no que eu estou pregando? Para eu concluir, palma da mão virada para cima para receber esta palavra. Para cima. Isto, eu não sei quais são as bênçãos materiais que Deus há de derramar sobre a sua vida este ano. Não faço ideia. Queira Deus, mediante a fé, que lhe surpreenda em todos os seus caminhos e que supra as suas necessidades segundo a riqueza da sua glória. Todavia, uma coisa eu tenho plena convicção: Campo Grande, Santíssimo, onde quer que você more, vão se assustar, porque aquilo que te travou a vida inteira e que te impedia de alcançar as oportunidades, esta noite Cristo está te dando estratégia, está provendo o meio de você erguer isso e levar com tranquilidade o resto da vida, dizendo: foi entrar no caminho do sacrifício e as coisas voltaram a funcionar. Alguém recebe a palavra que eu estou pregando? Fecha a palma da tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta de escutar. Feche seus olhos aí, por favor. Feche seus olhos aí, por favor. O que é que está paralisando a sua vida, irmão? O que é que está impedindo você de projetar-se para frente? Eu vim lhe dizer que Jesus tem o poder de fazer a sua vida voltar à plena projeção. Você crê nisso, no que eu estou falando? Eu vou deixar você usar a tua fé nesse momento, um minutinho só, que você pense: Senhor, é isto, eu preciso que isto saia debaixo de mim. Eu é que tenho que conduzir isto, eu é que tenho que levar isto à frente, é eu que tenho que ter o controle dessa situação, e Cristo te dará este controle. Ele te dará este controle. Vê o meu maior para mim. Quem disse que não tem mais jeito para você, certamente não conheces o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer para dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que seu Deus tem. Não tem ideia que esse Deus luta por você e o impossível Ele vai fazer. Meu Deus. Mas uma coisa é certa: a vitória vem.
pra te dar vitória. Ele para o tempo, muda as estações, acalma a tempestade, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto pra te dar vitória. Ele abre porta onde não tem parede, tira a guarda-rocha pra matar sua sede. Quem sabe, bem na hora exata e no momento certo. Cante! Ele não tá, não falha, não pede batalha, derruba gigante, cante! derruba muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão, isso! Ele ordena, ele manda, ele faz como quer, ele tem, ele pode, porque ele só ele é. É o leão de Judá, na raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pra nos frustrar os planos. Ninguém pode. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo. Pra entregar o microfone, ó. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse, cante em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não, 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 não ceda agora. Volte ao caminho. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Quando o Carlos Júnior era magro, agora ele tá parrudo, né? Mais ou menos. Tá malhando, tá parrudo. Ele era magro, ele estava comigo dentro da piscina, nós dois estávamos conversando. E eu falei para ele assim: o grande problema dos pregadores que conhecem o hebraico e o grego é virar enceradeira. Aqueles caras que ficam com excesso de preciosismo e dificultando a vida da igreja na aplicação do hebraico e do grego. Ele muito novinho, eu disse assim para ele: você é extraordinário. Não permita que isso aconteça contigo. Utilize o hebraico e o grego que você conhece tão bem para aplicações objetivas. Irmãos, olha o nível da mensagem desse homem. Olha o nível da mensagem desse homem. E não tem enceradeira não, ele vai ali, pum. É uma mensagem altamente intelectual. Eu tenho dito que ele é o príncipe dos pregadores. Na atualidade, Carlos Júnior é o príncipe dos pregadores, de uma simplicidade imensa. Quantos foram abençoados nessa noite? Diga amém.
Então vamos dizer, crescendo, 1, 2, 3. Aplauda o Senhor pela vida desse príncipe de Deus. Lindo, 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 lindo. Caramba, cara.